ready. And let's see. We start recording. It's 5 minutes before, Mhm. and the and our good friend is ready to go. Great. Oh, two things. Sure. The theme for this year will be Bossa Nova, so we could start to use We that. have there. Yeah, I just Okay. got four So- copies, four more copies that I brought in yesterday. Where is it? We still have time. I can get a copy. Okay. And did you see the announcement about the movie next? No, I'll send it to you. I get off the Fox Sister because he's very, for me, it's like you're too busy. Yeah, no, I Too many understand. messages. I cannot catch up. No, what it is we're showing the movie Givaldo next Saturday here. It's a movie night, Mm. and I'll forward it to you. Movie night Saturday next week. Yes. Okay. So if you could just mention that in the announcement. Yeah, send it for me. I'll forward it to you through. What movie it is? Givaldo. Oh, A okay. movie about Givaldo. We are passing today in Mount Vernon. Are you watching it No, we are doing today in Mount Vernon. with Mark Carlos? The Divaldo, the Yeah. movie from Divaldo. Is it Mark Carlos? No. There's a guy in Florida named Mark Carlos who's been showing that movie through Zoom. So, Ah, um, So dois, many teste. different Oh, symbols. okay. Oh, so it's just a coincidence. that Yeah, it's not this Bernie. coincidence. So, teste. Dois, Because teste. We Yes. doing the same. Right. Good morning. Good morning. Okay, send it to me. Yes. I'm doing the Just a Okay. little bit, né? All right. yes. Se eu chegar aqui e pensar que ninguém desse grupo vai fazer isso, Ninguém. eu vou botar assim, ó, você não precisa nem falar. Tudo bem com você? Eu já sabia que quem era. Tudo bom, querida? Veio de bicicleta? Tá preso? É um tipo de fresquinho, né? Da bicicleta. Então, e a bicicleta pegou cheio. Não tinha porque não vi de bicicleta hoje, né? Você veio de bicicleta até, né? É, até de bicicleta. Mas tá uma beleza esses dias porque ninguém tá saindo cedo, então tá muito liberado o trânsito. Tem semanas que eu tô notando que tem ninguém na estrada logo cedo. Exato. Eu não tá tendo escola também. Não, eu tô falando domingo. Bom dia. Deitado pelado domingo. Então você vem mais rápido. É claro que você não está andando a 1000 por hora, eu estou dizendo assim, não tem fluxo. Na hora que eu volto, eu já noto a diferença, já está. Não é só que sexta-feira eu fui lá em Bitcoin, também normalmente tem 1h30 dele. É, sexta-feira é assim, Fermília. Bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Na sexta-feira eu gastei 1 hora para ir. Nossa, que paraíso. Uma beleza, uma hora. Tá bom. Depende. Depende da direção que se vai, né? Não, porque sexta-feira está no tal do aviso do tempo esquisito. É. Aí muita gente não sai. Aí o trânsito fica Fica bom para a gente andar. pelado. Se anda melhor. Porque não tem essa Paraná? Eu sou. É, Na verdade, eu sou de Santa Catarina. Santa Catarina. Nascido em Santa Catarina, mas a minha família se mudou para o Paraná quando eu tinha 6 meses. Ah, sotaque. É do Paraná. Pegou mais com o Paraná, não mistura de italiano com o pessoal da roça. É. Aí saiu isso. É. É mais uma das diferenças do Brasil, né? Cada região tem lá seu sotaque. Inclusive eu falei com um americano, ele estava falando que teve no Brasil várias regiões que viu o sotaque, que tinha um lugar que não entendia nada, os outros ele entendia melhor. Exato. Mas ele é professor de espanhol, então ele sabe diferenciar as coisas. Nós estávamos rindo com o negócio de sotaques do Brasil ontem. A cultura é uma maravilha. Né? Vai mudando conforme as regiões. É. Aqui também é assim, né? Aqui também tem sotaques diferentes. Boston diferentes, Texas. Eu trabalho na construção, com cultura. Eu fui pintar uma casa aqui
upstate, e o dono da casa, ele estava conversando com a gente, ele contou que ele foi para North Carolina. Ah, lá. E daí o pessoal, ele conversando com o pessoal lá de North Carolina, perguntando para ele que país que ele era. Sou de Nova York. Você é americano, esse sotaque é americano. Quer dizer, eles estavam tendo dificuldade de É, compreender de o sotaque sotaque. diferente. Brooklyn é diferente também. É. Muita diferença de sotaques também. Vocabulário, né? Bem, Quer dizer, sempre é hora de trabalhar, né? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. bom dia. Agora eu escutei. Que Jesus possa nos envolver em muita luz, envolver o nosso coração, a nossa mente, em muita luz, muita paz. Sejamos todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter o estudo com o Volney, veio lá de Monte Verno. Eu sempre falo com o Érico, não sei porquê, mas é Monte Verno, é Nova York, é na linha ali, né? Dividindo já. Dividido com a cidade. É um lugar bonito, eu gosto. Quando termina o bairro do Bronx, começa a cidade de Montevideo. Monte Verno, né? Eu gosto de lá, é muito bonito mesmo. Então, sejamos todos bem-vindos. Vamos começar o nosso estudo com a graça de Deus. Hoje, começando um livro novo. O tema do ano da nossa casa vai ser o livro Boa Nova, que nós temos aqui. E nós vamos ler uma liçãozinha, um pequeno pedaço, porque as lições são muito grandes, então nós vamos tentar só absorver um pouquinho, uns 2, 3 parágrafos do livro, mas o nosso tema é esse aqui, Boa Nova, e nós vamos aprofundarmos durante o ano nesse livro. Então eu peguei aqui a lição número 9, Velhos e Moços. Não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos o entrechoque das opiniões dentro do idealismo quente dos mais jovens. Muita vez, o secto humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. Enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta no porvir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento da sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Somos jovens, diziam, iremos à terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Tão logo o mestre permitisse, sairiam da Galileia, pregariam as verdades do reino de Deus, naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Sentiam-se fortes e bem dispostos, respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Por longas horas, questionaram acerca de suas possibilidades, apresentavam as suas vantagens, debatiam seus projetos imensos e pensavam consigo: que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família e encarcerado nos seus pequeninos deveres? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia? André e o irmão
não escutavam despreocupados para meditarem apenas quanto às lições do Messias. Entretanto, Simão, mais tarde chamado o Zelote, antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes observações, humilhado, algo mais velho que os companheiros, suas energias, a seu ver, senão se coadunavam com os serviços do Evangelho do Reino, ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu. Perguntava a si mesmo o que seria de seu esforço singelo. Junto de Jesus, começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se lhe conservava firme e vigilante no ritmo da vida. Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o mestre, buscando eximir das suas dúvidas que lhe roíam o coração. Geusa vai fazer a oração inicial e que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Então, vamos com o nosso coração cheio de gratidão a Jesus, a Deus, por nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para ouvir as palavras, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, agradecendo, Senhor, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da renovação, agradecendo pela vossa promessa de que estarias conosco por todos os dias de nossa vida. Que essa serenidade, essa paz, Senhor, que nós sentimos agora na Tua presença, possa ser levada em todos os lares desse planeta. Que a misericórdia de Deus Pai continue sendo a nossa luz, o nosso amparo. Segura-nos, Senhor, pelas mãos, que queremos sempre caminhar contigo, hoje e sempre, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia a Deus. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nos envolver e que possamos tirar proveito desse estudo para esse recomeço. Porque todo dia é um recomeço, todo ano é um recomeço, nós estamos sempre recomeçando. Toda nova reencarnação é um recomeço, mas esse recomeço, parece que a gente recomeça e para já logo ali na frente. A gente não dá continuidade, porque estamos sempre recomeçando, mas recomeçando e indo para onde? O que é que nós estamos fazendo? É logicamente que quando eu digo assim, o que é que nós estamos fazendo, é como espírito, né? Porque nós somos espíritos, o nosso objetivo é o nosso progresso, a nossa evolução. Então, quais as atitudes que nós estamos tomando em relação desse recomeço? De nós estarmos sempre recomeçando, tendo esta oportunidade, e além desta oportunidade de recomeço, nós recebemos muitas ferramentas enviadas de Deus para nós, através da espiritualidade, que nos auxiliam a nos esclarecer quem somos, o que estamos fazendo aqui e por que estamos fazendo. É uma informação de raciocínio, de uso da nossa inteligência. E nós recebemos inúmeras oportunidades para a nossa evolução. Mas nós estamos mais ou menos como disse Jesus, deixe os mortos enterrar os seus mortos. E nós estamos vivos, estamos andando, estamos trabalhando, mas nós temos uma certa dificuldade de colocar em prática essas virtudes do Evangelho que fazem com que nós nos desenvolvêssemos, para que nós tivéssemos essas virtudes mais desenvolvidas em nós, como a caridade, a humildade, a tolerância, a paciência. São tantas virtudes, e para cada uma dessas virtudes tem um vício
que nos acompanha. Se estivéssemos falando da caridade, vem junto o egoísmo. Se falarmos da humildade, vem junto o orgulho. Então, se nós formos tratar cada uma destas virtudes, talvez nós se perca no caminho. O melhor seríamos ficar com a humildade. Porque se nós trabalharmos a humildade significa respeito ao nosso semelhante. Se nós respeitarmos o nosso semelhante, automaticamente nós vamos estar diminuindo o orgulho, porque nós colocamos o outro em primeiro lugar em relação a nós, nos permitimos ficar para trás para que o outro seja feliz. Então, a humildade, ela vai automaticamente desenvolver outras virtudes. Quando você é humilde, você tem paciência, você tem tolerância, você tem indulgência, porque quando você trabalha a humildade, você sabe, você tem noção de que o outro está cometendo falha, porque são limitações, que talvez você tenha limitações em outro campo, mas o teu semelhante tem limitação naquele. Então você, pela indulgência de ver as qualidades, você acaba não criticando, acaba respeitando, acaba entendendo, e isso é uma atitude de uma pessoa humilde. Então, para nós recomeçarmos através das reencarnações, nós tivemos inúmeras já reencarnações. Não sabemos contar quantas, mas inúmeras oportunidades que nós nascemos e temos essa oportunidade, temos esses ensinamentos. Alguns de nós colocam mais em prática, estão mais avançados, outros nem tanto, mas o que ele diz é esse recomeçar. Pode ser o recomeçar do dia, o recomeçar da semana, o recomeçar do mês, o recomeçar do ano. Se nós não tomarmos uma atitude de nos conscientizarmos, o que é esse recomeçar? Por que eu tenho que recomeçar? Porque eu já tenho 64 anos de idade. Por que eu tenho que recomeçar de novo nesse novo ano? Eu já recomecei 63 anos. Agora eu estou recomeçando 64. E vou recomeçar até quando? Esse recomeço. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que ter um pouquinho de disciplina e pegar uma dessas virtudes, que seja a humildade, e dizer, não, eu vou praticar, eu vou entender a humildade, eu vou praticar a humildade, porque senão de nada me adianta recomeçar, nada me adianta ter reencarnação, se eu só passo pela reencarnação me preocupando com bens materiais e me preocupando com os prazeres que a vida oferece ali fora. Não estamos aqui condenando bens materiais, muito pelo contrário. Se fôssemos estudar sobre os bens materiais, a gente vê que o espírito desenvolve a inteligência através dos bens materiais, que você tem todo o direito e a obrigação de buscá-los, mas que não seja o nosso único objetivo de cada recomeço. Nós precisamos da casa, precisamos do carro, precisamos das roupas, então são coisas materiais e que nós precisamos cuidar, precisamos trabalhar. Então nós dispomos de um número de horas para buscar as coisas materiais que nos tragam o conforto e que nos dê a possibilidade de nós vivermos nessa vida por 80 ou 90 ou 100 anos, aquilo que a ciência nos permite hoje que vivamos. Para nós vivermos esse período, é necessário nós ter esses bens materiais, como o aquecimento dessa sala. Imagine o carro que nos trouxe até aqui hoje, porque se nós tivéssemos vindo de bicicleta, como sugeriu minha amiga mais cedo, se vê de bicicleta hoje. Então, são bens materiais que nós precisamos. Então, nós não podemos dizer, não, porque o Espiritismo fala que você não deve ter bens materiais. Mentira, engano, não é verdade. A verdade é a seguinte, o Espiritismo, ou o Evangelho de Jesus, nos sugere que nós dê atenção para a parte espiritual, assim como damos atenção para a parte material. Essa é a balança, é o equilíbrio. Mas, como nós precisamos das coisas materiais, nós vamos e conseguimos. E a espiritual? Como que nós estamos trabalhando em nós essa nova oportunidade de recomeçar? Se nós simplesmente recomeçamos e vamos adiante, nós vamos passar o tempo. É como se ficássemos em casa. Agora, está nevando, não dá para sair para trabalhar, não tem trabalho, eu vou ficar em casa o dia inteiro. O que eu vou fazer o dia inteiro em casa? Eu não estou acostumado a ficar em casa. Eu vou ficar no Facebook, ou no, sei lá, qualquer outra mídia aí que a gente queira usar, né? Nada produtivo.
além de não ser produtivo ainda, estraga o seu olho, te traz uma informação desnecessária, te dificulta o sono à noite, quer dizer, então a gente já começa a observar por aí que o Espiritismo traz esclarecimento. É momento de nós, peraí, eu não vou trabalhar no meu trabalho que eu ganho o meu pão de todo dia, mas eu vou ler um livro, vou ver alguma coisa que seja edificante, uma música de boa qualidade. Então, são preocupações que nós, como espíritos, temos, deveríamos ter, que essas atitudes é que vai fazer a nossa evolução. Quanto melhor as escolhas para nós, melhor para o nosso espírito. Assim, quanto melhor a comida que eu escolher, melhor para o meu corpo físico. Então, é minha escolha, eu não posso pôr a culpa em ninguém. É eu que faço as escolhas. Então, eu devo recomeçar, mas recomeçar de uma forma que eu saiba desse recomeço, que eu saiba o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo. E se eu pegar o Evangelho como referência, o Evangelho tem tantas informações que ele diz, uma delas, que fosse para nós recomeçar o ano amando o nosso semelhante. Talvez seja difícil para nós amar o nosso semelhante de uma forma geral, porque ainda nós estamos num estágio que não temos essa capacidade. Estamos numa escola de aprendizado de amar o nosso semelhante. Mas seria uma das coisas para fazer, pelo menos ter a compreensão pelos nossos semelhantes, ter a compreensão das suas problemáticas, para que eles também, outros, compreendam as nossas dificuldades e assim a gente vai vivendo mais em paz. Então, esse recomeçar, ele só vai ter valor se nós tivermos um destino, uma razão de fazermos. Senão, nós vamos estar simplesmente repetindo o ano, passando o ano, e vamos desencarnar. E quando chegarmos no mundo espiritual, nós não aproveitamos a nossa encarnação. E aí, ninguém vai nos cobrar no mundo espiritual. Ninguém vai estar lá e dizer, você não fez isso, não fez isso e não fez isso. Na verdade, é a nossa consciência que vai nos cobrar. Você desperdiçou o seu tempo, aquele tempo foi arranjado para que você fizesse isso, era um recomeço saudável, benéfico, e você desprezou a oportunidade. E nós somos em torno de 25 bilhões de espíritos pertencentes ao planeta Terra. Somos 8 bilhões encarnados. Isso significa que tem mais ou menos 17, 18 bilhões de espíritos esperando a oportunidade para reencarnar, para vir aqui, para ter esse recomeço através das reencarnações, para ter a oportunidade de fazer a sua evolução. Nós já estamos na tarefa. Esses 18 estão esperando a oportunidade. É como se você trabalhasse numa empresa onde você está esperando a oportunidade de se tornar o gerente da empresa, porque você já está lá há bastante tempo, você conhece toda a empresa, então você quer o cargo de gerência, e você está esperando a oportunidade. Mas você não pega a oportunidade porque você está cansado, porque você não tem tempo, e você deixa a oportunidade, outro pega, outro faz. E assim é para nós espíritos. Nós, espíritos encarnados, nós temos a oportunidade e a deixamos passar. Até quando nós vamos deixar passar? É o momento de recomeçar esse ano, mesmo que nós estejamos no começo da nossa vida, ou no meio, ou quase no final dessa vida, desta encarnação, né, deste momento, que o espírito não tem fim, mas é o momento da gente fazer essa reflexão e tentar nos esforçar de sermos melhores esse ano do que nós fomos no ano passado. Que nós possamos chegar no final de cada dia e fazer uma reflexão se nós, hoje, no dia de hoje, as nossas relações, se nós fomos respeitosos com as pessoas, se nós agimos corretamente, se nós fizemos aquilo que é esperado do ser humano. Porque não é esperado que nós sejamos bruto, áspero com as pessoas. É esperado que nós sejamos educados, respeitosos, amoroso, né, fraterno. Isso é esperado de cada espírito. Mas nós estamos na escola, nós não estamos ainda preparados para exercer essas funções todo dia. Mas nós temos o compromisso de nos lembrar que a cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar. E se nós falharmos, e nós vamos falhar,
porque nós somos estudante, e o estudante não tira 10 na primeira prova, o estudante vai trabalhando, estudando e se melhorando na medida do tempo. Se nós cairmos, se nós errarmos, não tem nenhum problema. Segue em frente, recomeça novamente e vai novamente, porque no final das contas, não é para o Centro Espírita que nós estamos fazendo isso, porque o Centro Espírita Amor e Luz tem que ser o melhor Centro Espírita da região. Também não é para Jesus que nós estamos aqui trabalhando. Nós não estamos aqui por Jesus. Jesus é um espírito já que alcançou a sua evolução, e muito menos para Deus. Porque Deus está esperando a nossa boa vontade, a nossa ação. É Ele que nos espera que nós chegue até Ele. E para nós chegar até Ele, nós temos que trabalhar, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Para aproveitar essa oportunidade, nós vamos estar trabalhando para nós. Então, qualquer trabalho que você execute não é para ninguém, é para você, individualmente. O marido não trabalha pela esposa, a esposa não trabalha pelo marido, o pai não trabalha pelo filho. Espiritualmente falando, cada um trabalha por si. Porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso ser educado ou eu posso ser mal educado. Qual é a escolha que eu vou fazer? Mas o momento da escolha é esse, nesse começo de ano, é como se nós estivéssemos recebendo uma nova oportunidade de recomeçar a nossa encarnação. Vamos dizer que nós estivéssemos nascendo hoje, e nós tivéssemos essa reflexão dessa responsabilidade que nos cabe a cada um de nós, para nós recomeçarmos e fazermos melhor. Se nós já estamos fazendo corretamente, para nós arrumarmos forças e darmos continuidade, porque muitos já estão fazendo. O fato de estar aqui já é um exemplo disso. Um dia frio como hoje, a cama estava tão boa para ficar lá deitado, dormindo. Não, as pessoas levantaram, vieram até aqui. Por quê? Porque já estão fazendo esse esforço, essa ação, né, de você se movimentar em direção dessa modificação. Esse já é um esforço que deve ser valorizado, porque a gente já teve uma ação de dizer, não, eu tenho compromisso, eu vou lá, eu preciso ver essa palestra de hoje. Mas teve tantas palestras, e terá tantas para frente no verão, mas no verão eu vou querer ir para a praia. Então, o espírito, que ele não tem esse senso moral, da necessidade moral, ele vai sempre achar uma desculpa. Ou ele vai ficar em casa na cama no frio, ele vai para a praia no calor, e ele nunca vai ter tempo para vir para o centro espírita, para se tornar um voluntário do centro espírita, para dar algumas horas do seu trabalho para o centro espírita. Porque ser voluntário é uma maneira da gente trabalhar no bem. É uma oportunidade de trabalho no bem. Ser voluntário no centro espírita não é porque o centro espírita precisa. Ok, o centro espírita também precisa, mas se eu fizer, ótimo. Se eu não fizer, o outro ali faz. O outro vai pegar a oportunidade. Então, nós estamos num momento de fazer uma reflexão, de dizer assim, olha, o que é que o centro espírita precisa? Eu escutei assim, meio que por cima ali, no próximo sábado vai ter um filme sobre Divaldo, certo? O que é que eu posso, o que que vocês precisam que eu faça para ajudar? Né? Vai ter comida? Vocês querem que eu traga um prato? Vai ter alguma coisa? Eu posso trazer uma caixa de água? Eu posso trazer, sabe? Esse trabalho voluntário de você se interessar pelas causas. Mas nós, trabalhadores espíritas, estamos mais preocupados com o nosso orgulho. E nós falamos, não, eu não vou vir no filme, ninguém me avisou. Fiquei sabendo lá por um anúncio que fizeram. Eu sou trabalhador da casa e não me avisaram. Como se nós pudéssemos, né, chegar de um por um dos trabalhadores e avisar. Ao mesmo tempo, quer dizer, precisava fazer uma reunião e avisar todo mundo. E ainda assim, ia achar alguém que reclamasse e dissesse assim, mas como que vocês fazem uma reunião? Então vocês já decidiram o que iam fazer. E decidiram sem me consultar. Mais uma vez o orgulho. Nós, seres humanos, espíritos em trabalho de evolução, o orgulho fala muito alto em nós. Então, esse é o objetivo desse despertar, desse novo recomeçar, para nos identificarmos como espírito e espíritos que precisam trabalhar pela sua evolução e nos colocarmos à disposição, não só na casa espírita, mas na minha casa, com a minha família, no meu trabalho, aonde quer que eu me encontre. Eu tenho que me colocar na posição de servidor, porque Jesus, já falando com o apóstolo, ele dizia aos apóstolos, vós me chamais de Senhor e Mestre, e eu sou.
Jesus afirma, eu sou o seu Senhor e o seu mestre. Agora, quem quer ser o maior dentre vós, que seja o menor e sirva. Se coloque na posição de menor e sirva. Gente, só essa informação do Evangelho, seja o menor e sirva. Em todas as situações, não importa em que ambiente que nós nos encontremos, que sejamos o menor e sirvamos. Então, nos colocar na posição de servidores. Foi assim que Jesus fez. Essa afirmativa de Jesus, ele fez quando ele estava lavando os pés, que os apóstolos não queriam que ele lavasse os pés. E Jesus falou, não, vocês falam que eu sou o Senhor e o Mestre, e sou. E vou lavar os pés para mostrar que aquele que quer ser o maior tem que se colocar na posição de menor. Então, é uma reflexão para nós, será que nós estamos nos colocando nessa posição de servidores em qualquer ambiente que nos encontre, ou nós estamos nos colocando na posição de ser servido? Alguém tem que me servir, alguém tem que fazer e trazer para mim. Eu fico sentado lá no altar, esperando que todo mundo faça as funções e que no final, graças ao Volney, o trabalho saiu. O Volney estava lá sentado. Quer dizer, não é assim que funciona. Não é a maneira de nós fazer a nossa evolução. Pode até ser que pessoas que valorizem o cargo, que valorizem o status, vão agir dessa forma. Mas nós que somos espíritas e temos o conhecimento, já um pouco de conhecimento sobre a imortalidade da alma, que a nossa alma não vai morrer nunca, a reencarnação, o livre-arbítrio, quando você tem conhecimento disso, você automaticamente já deve se colocar numa posição diferenciada, uma posição de servidor, de ser voluntário, de ser um trabalhador, aquele que auxilia, aquele que pergunta o que é que precisa ser feito, né? O que é que vocês querem que eu faça? Porque sempre vai ter alguém que esteja administrando, alguém que é responsável. É uma coisa natural. Ninguém anda assim, fazendo as coisas, eu resolvi derrubar essa parede, vamos derrubar, e todo mundo pega o martelo, mas por que está derrubando a parede? Não, a ser feita uma reunião, a decidido que tem que aumentar a sala, todo mundo está de acordo, organiza-se. Então, essa é a função daqueles que comandam, organizar, decidir e saber a razão. E aí vem os voluntários que se propõem a derrubar a parede e fazer a limpeza. Essa é a nossa posição como espírito, nos colocar na posição de servidores. Assim nós vamos estar refletindo nesta possibilidade de recomeçarmos ainda nesta encarnação. Nós não vamos esperar morrer, desencarnar, encarnar novamente, não, na próxima vida eu vou começar a trabalhar. Não é lição para a próxima vida. No Livro dos Espíritos, na questão 166, Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E os espíritos respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Quer dizer, as almas que não fizeram a sua progressão, elas vão ter que reencarnar. Será que a reencarnação resolve o problema? Se nós ficarmos ociosos, só a reencarnação não resolve. Nós vamos ter múltiplas ou milhares de reencarnação e não fazendo nada, nunca refletindo da necessidade de recomeçarmos. E o que vai acontecer? Vai chegar um momento que esses espíritos retardatários serão enviados para um mundo primitivo, aonde vão descobrir o fogo, descobrir a roda e recomeçar tudo de novo, aonde vão lutar pela sua sobrevivência, pela manutenção, lutar pela comida. Então, são espíritos retardatários. Mas, se nós aproveitarmos a oportunidade da reencarnação e trabalharmos no bem, e é o único caminho, é trabalhar no bem. Não importa qual é o tipo de trabalho que você faça, pode ser dentro da casa espírita, pode ser fora da casa espírita, tem muita gente trabalhando, são trabalhos fantásticos que tem fora da casa espírita, pessoas que às vezes não têm nem religião. Perfeito, ela está buscando a sua evolução. O campo de trabalho é muito grande. Não é só limitado à casa espírita. Porque se nós colocássemos que o trabalho só é válido dentro da casa espírita, nós estaríamos enganando vocês e querendo tirar algum proveito dessa situação.
Não, quando Jesus fala no trabalho do bem, é aonde nós nos encontrarmos. Pode ser dentro do centro espírita, igreja evangélica, católica, fora delas, qualquer outra religião, fora das religiões. Kardec afirma no Evangelho, a religião não salva ninguém, o que salva é a moral. É a moral que você desenvolve, as virtudes que você consegue transformar nesse processo da reencarnação. Então, através dessa reencarnação, nós vamos transformando esse espírito primitivo que nós éramos lá no mundo anterior, porque na escala dos mundos nós sabemos que nós estamos no segundo estágio, que é provas de expiação, mas o primeiro estágio que nós passamos foi no mundo primitivo. E nós já passamos pela descoberta do fogo, da roda, essas coisas. Agora nós estamos aqui em provas de expiação, trabalhando, nos esforçando para recomeçar novamente a cada dia, para nós termos a possibilidade e a oportunidade de reencarnarmos no terceiro estágio, que é já um planeta de renovação, né? Onde nós vamos ser espíritos que não vamos ter a problemática que temos agora. Vamos ter alguns problemas, mas bem menos do que aquilo que a gente assiste na nossa sociedade. E isso é possível aliando a reencarnação com o nosso esforço. O nosso esforço é fundamental para que a gente faça essa progressão do espírito. E ele continua na questão 166A. Ele diz assim, a alma que não atinge a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova em uma nova existência. Quer dizer, para nossa depuração é a prova. Qual é a prova? A prova é aquilo que nós vivemos todos os dias. Quem de nós aqui não tem problemas? Então não adianta eu falar, eu posso falar das minhas provas que eu tenho, das minhas provações, das minhas dificuldades. Mas cada um de nós tem as próprias provas. Qual é a dificuldade que cada um de nós está passando? Ou que já passou, ou que está passando, é doença, é desencarne de parentes, de amigos, de familiares, de entes queridos, são provações que nós passamos, e nós temos que ser resistente, permitir que a nossa mãe desencarne, e nós ficamos sem a mãe, sem a nossa referência, mas nós damos sequência, nós não vamos cometer o suicídio por isso, nós damos sequência porque nós sabemos que o desencarne da nossa mãe e do nosso pai era que eles terminaram a jornada deles, simples assim, nós ainda não, então nós vamos continuar, mas nós vamos se encontrar mais adiante com eles novamente. Então, isso é uma consolação que o Evangelho traz para nós. Fiquem tranquilos, nós vamos passar por as provações, mas nós vamos nos reencontrar numa situação muito melhorada do que a que nós estávamos hoje. Então, essa é uma consolação que o Evangelho traz e que nos deixa, assim, tranquilo. E ainda eu peguei dos livros aí do Divaldo Franco, pelo Espírito de Vitor Hugo, uma passagem que nos ilustra um pouco esse tema da reencarnação, essa oportunidade, né, que a gente recebe através da reencarnação, e esses dois personagens embaixo aí, a Margarita e o Dom Hidalgo, que são duas encarnações. Primeiro, ela está encarnada como Margarida, e na outra, e o seu noivo ali, o marido, Dom Hidalgo. Essa é uma encarnação que se refere lá de Espanha. E daí, na outra, é Maria Leonor. A Margarida passa a ser Maria Leonor e o Dom Hidalgo passa a ser Roberto. Uma outra encarnação lá no Brasil. Então, são duas encarnações que nós vamos trazer como exemplo. E nessa primeira, lá da Espanha, os dois eram filhos de fazendeiros ricos e abastados financeiramente. A Margarida, o pai dela, o pai da Margarida era voltado para jogo, para vícios, e estava dilapidando a sua fortuna. O Dom Hidalgo, não, ele era voltado para tudo que fosse contra a moral. Se ele pudesse passar a perna, se ele pudesse roubar, se ele pudesse, de alguma forma, te emprestar um pouco de dinheiro e você dar a tua casa de garantia e ele ficar com a tua casa, o Dom Hidalgo era essa pessoa, aquele que queria levar vantagem sempre. E eles têm esse encontro, o Dom Hidalgo era viúvo, e ele se encontra com a Margarida, e ele se apaixonou, porque era uma moça linda, apesar dela achar que ela era velha e que ela tinha que casar urgentemente. Por conta, ela até tinha uns valores morais, ela tinha uns princípios que deveriam ser considerados, né, e que tem que considerar,
mas ela se achava velha e ela tinha que casar. Então, meio que ela quis atropelar para ela casar com o viúvo, e ela desrespeitou uma lei da época que a filha só podia ir numa festa acompanhada do pai. Mas o pai estava em Madrid, porque era político, e ela pegou seu irmão e resolveram ir na festa na casa do Dom Hidalgo. E o Dom Hidalgo fez isso de propósito, porque ele sabia que o pai dela ia se sentir ofendido e que ia tirar satisfação, e naquela época costumava se lavar a honra com sangue, ou num duelo. Tinha que brigar, tinha que duelar para eles ver quem que estava certo, quem que estava errado. E o Dom Hidalgo sabia, era mais jovem, ele ia matar o velho e ia ficar com todas as propriedades, porque ele havia emprestado um dinheiro e pegou todas as propriedades como garantia de pagamento. Então, todo um plano de um espírito que não estava voltado para a moral e que não estava pensando em recomeçar como espírito, não tinha esse conhecimento. E ele armou toda uma cena de crime. E ele, o Dom Hidalgo, logrou a sua armação, deu certo, ele se torna dono, o pai da Margarida acaba hospitalizado, a mãe morre porque ficou abalada com os acontecimentos, e termina a reencarnação com essa plantação que eles fizeram. A Margarida com responsabilidade, porque ela, sabendo da lei, que não poderia ir num baile, numa festa, sem a presença do pai, mas ela foi com o irmão, e o irmão dela também era voltado para a criminalidade, espíritos que não tinham responsabilidade moral e que não entendiam por que é que deveriam ter responsabilidade moral. Esse é o problema. É quando você faz as coisas, você não sabe por que você está fazendo. Nós, espíritas, temos a oportunidade de ter inúmeros livros, de ter inúmeras informações, além da codificação dos 5 livros, que nos permite saber do porquê é que é importante nós recomeçarmos dentro das leis morais, para que nós possamos fazer essa evolução. E eles terminam assim essa reencarnação, com o desencarne de cada um ao seu tempo, e agora eles têm uma nova vida no Brasil, Maria Leonor e Roberto. E eles se reencontram novamente. Quando o Roberto viu a Maria Leonor, uma mulher linda, apaixonante, ele se apaixonou na hora, foi assim que ele viu, mas não era só pela beleza física dela, desta encarnação. Ele se apaixonou porque eles já tinham uma ligação de vidas passadas, né? Eles já tiveram, não eram espíritos que estavam se encontrando pela primeira vez. Então, quando eles se encontram, aquela chama se reacende novamente, e eles voltam a ficar juntos. E o Roberto, mais que rápido, já avisou seus pais, olha, arrumei uma namorada, vou me casar com ela, e quem é a sua namorada? Ah, é a Maria Leonor, que mora lá, é costureira, mora lá no bairro, não sei das quantas, não cita a cidade nem o estado dessa reencarnação no Brasil, mas foi por volta do ano de 1940, e diz que era uma cidade muito pobre, onde ela vivia em situações abaixo dos limites de pobreza, que não tinha nenhum local para morar. Ela só arrumou uma casa porque a mãe dela levou ela para morar com a mãe. Bom, eles ficaram enamorados e o Roberto disse, não, eu vou casar com ela. E o pai do Roberto, que também era um espírito voltado para o material, não estava preocupado com o espiritual, para ele tinha mais valor o dinheiro. E ele disse assim, olha, ela é pobre, você não vai casar com ela, você tem que arrumar uma mulher que seja rica, porque nós precisamos somar a fortuna e não dividir a fortuna. No caso do pai do Roberto, entendia que, tendo o filho rico, casando com uma mulher pobre, ia dividir a fortuna. E se ele casasse com uma mulher rica, ia somar a fortuna. Então, o pai dele, o sogro da Maria Leonor, via dessa forma, essa maneira, né? E a Maria Leonor, como ela tinha os valores morais, e agora, nessa encarnação, esses valores morais estavam mais, mais fortes nela, ela disse assim, não, acabamos o relacionamento por aqui, você arruma uma mulher rica e não vamos entrar em conflito com o seu pai, não há necessidade disso, porque mulheres, tem muitas mulheres bonitas, você arruma uma que seja rica, problema resolvido. Mas o Roberto era teimoso e não aceitou, e ele disse, não, vamos casar, e nós dois trabalhando, a gente sustenta a casa. Até aí uma proposta que eu acho que é natural para a maioria de nós, né? Um casal de homem e mulher pobres que trabalham junto e que vencem. E aí a Maria Leonor acabou concordando. Só que depois de casado, ele não concordou com isso, e ele já era um espírito, né, da vida anterior, não tinha compromisso com a moral. Nessa aqui, tampouco. Ele gostava de jogo, gostava de
bares e bebida alcoólica, tudo aquilo que a gente não classifica como sendo um ambiente adequado para você frequentar, para qualquer pessoa frequentar. E ele deu vazão para esses ambientes. Seu pai o deserda, porque o pai dele conseguiu na justiça, dizendo que ele não tinha plenos poderes da capacidade administrativa. Então, ele deserdou o filho, porque o filho não era capaz de gerir os negócios da família. Ok, ele ficou sem dinheiro, não queria trabalhar, era vagabundo mesmo, um trabalho para ele passava longe, ele gostava do bar. A esposa costureira, Dona Maria Leonor, e com todas as dificuldades de uma região pobre, contando com o auxílio das vizinhas, porque numa área pobre, na verdade, as pessoas se ajudam mutuamente. Hoje você ajuda alguém, amanhã alguém te ajuda, e a gente vai meio que se escorando um no outro, e vai caminhando dessa forma numa área pobre. E ela, com seus trabalhos de costura, ela foi fazendo seu trabalho, ela nunca abriu mão da oração. A oração, para ela, era uma coisa assim que ela não abria mão todos os dias. A primeira coisa era a oração, agradecer a Deus. Muitas pessoas dizem assim, mas eu não consigo me concentrar para fazer uma oração muito longa. Não precisa. Nós podemos nos lembrar do exemplo do José, que passava em frente da igreja, o escravo, e ele dizia, Jesus, é o José, porque era proibido os escravos entrar dentro da igreja. Então ele passava em frente e dizia, Jesus, é o José, estou aqui. Se me deixassem entrar, eu entraria, mas se não me deixam, eu não vou criar problema, eu passo. Então, quando nós falamos em oração, não há desculpa. Porque se para o José, ele foi recebido, quando ele desencarnou, ele foi recebido por Jesus, e Jesus diz, José, sou eu, Jesus, estou aqui. Entendeu? Eram duas palavras, Jesus é o José. Então, nós não temos desculpa para dizer que nós não podemos fazer uma oração, que nós não temos concentração, que nós não... E a Maria Leonor levava isso muito a sério, ela fazia oração, ela tem o seu primeiro filho, sozinha, né, porque o marido só cumpriu com a obrigação de fazer o filho, mas na hora de cuidar do filho, ele não estava presente. E veio o segundo filho, e ela não era uma pessoa resignada, ela não ficava criando problema da forma que o marido vivia. Ela sempre conversava e dizia, você tem que arrumar um emprego, se você arrumar um emprego, a gente vai melhorar, a gente pode arrumar uma casa melhor. Ela sempre tinha boas palavras para eles. Ela era uma pessoa que estava conectada 100% no bem, e ela tinha um compromisso com o bem. Esse era o compromisso. Ela realmente estava aproveitando essa encarnação dela da melhor maneira possível, num ambiente totalmente difícil para qualquer um de nós, mas também era para ela, mas o ambiente não a preocupava, e ela segue. Com o tempo, ela começou a perceber que ela recebia ajudas. Aí o sogro morreu, a sogra começa a ajudar financeiramente, porque a sogra também era uma pessoa de valores morais mais desenvolvido, e ela achava que eles tinham tanto dinheiro que eles podiam ajudar a nora. E eu sei que a nora começa a fazer esse trabalho, conheceu o cunhado, que até então não conhecia, conversando com o cunhado, ela falou da imortalidade da alma, ela falou assim, eu não sei como que eu falei, porque eu também tampouco sabia disso, mas na verdade o que estava acontecendo é que ela estava recebendo auxílio da espiritualidade, e ela estava desenvolvendo a mediunidade, então já não era ela que falava, era o espírito que auxiliava ela, que vinha e que falava através, intuía ela para falar. Então, ela falava que a morte era só para a sogra, no período do desencarne ali da sogra, ela falou, não se preocupe, é só um momento, daqui a pouco você já vai estar no mundo espiritual e vai estar bem, e teus entes queridos estão te esperando, sabe, palavras assim, realmente de consolo que ela passava. E a mediunidade dela fora se desenvolvendo, e chegou um dia que uma das mulheres da vila entrou em trabalho de parto, e o médico parteiro lá, o médico obstetra, né, disse, tem que fazer uma cirurgia para que essa criança nasça e a mãe não morra, é só através de uma cirurgia. Bateram na porta da Dona Maria Leonor, você precisa ajudar. Ela disse, mas como que eu vou ajudar? Como é que eu não sei fazer cirurgia? Não, mas você sempre ajuda, você vai lá que você ajuda. E daí a mentora espiritual dela disse, vai lá e faz o que você tem que fazer. Só que chegando lá, a mentora espiritual dela deu as orientações de como ela deveria agir para salvar aquela criança. Sem cirurgia, salvar a criança e salvar a mãe. E ela fez.
Mas ela fez porque ela estava seguindo uma orientação espiritual, porque ela estava conectada com o bem, então ela já estava sendo merecedora desse auxílio da espiritualidade. Ela não foi deram um gift para ela de presente, porque ela sei lá, porque ela é uma pessoa sofrida. Todos nós somos sofridos, cada um nas suas dificuldades, todos nós sofremos as consequências das provas e das expiações que nós passamos. Então, todos nós somos merecedores. Mas, enfim, ela fez o trabalho, o parto correu tudo bem, a criança nasceu, a mulher não morreu, e ela chamou atenção, né? Porque daí todo mundo começou a comentar de um para o outro, de boca em boca, essa informação chegou. O obstetra veio na casa dela. Não, a partir de agora você vai trabalhar no meu consultório, vou te pagar um salário mensal e você vai, né, fazer todos os partos lá na minha clínica, porque você está tirando a minha freguesia aqui, então eu prefiro pagar para você um valor e você faz lá. Quem quiser vai lá na clínica. E ela já de pronto tinha uma moral assim que era incontestável, ela sabia como espírito qual deveria ser o seu proceder. Ela falou assim: olha, me desculpe, mas eu não sou profissional da área, não posso exercer essa função, não sou formada e não tenho diploma para isso. E se eu for fazer isso, eu vou ser presa. Então, muito obrigado pela oferta, mas eu não quero. Mas eu vou te pagar um salário muito bom. Eu não quero dinheiro, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer isso, eu sou costureira. Se você quiser trabalho de costura, você me procura, que costura eu sei fazer, e eu estou autorizada a fazer costura, mas não parto. Mas você, olha, obrigado pela sua oferta, mas sai daqui porque eu não quero, eu não vou trabalhar para o senhor. E ela recusou. Numa penúria financeira, mas era a aprovação dela, era a penúria financeira, porque na vida anterior de Espanha, ela era abastada, e ela comprometeu aquela encarnação. Agora, nessa, ela veio com dificuldade financeira, e ela não aceitou, ela não aceitou a oferta de um salário, ela não aceitou a herança do marido dela, que daí o marido, na sequência do marido dela, do Roberto, ele organiza um crime para assaltar o próprio pai, porque ele diz, não, eu vou roubar meu pai, mas o que eu vou roubar é minha herança que ele me deserdou. Então, não estou causando prejuízo para o meu pai, na cabeça dele, que era um louco e um criminoso. Mas ele arrumou um comparsa para fazer o assalto. Quando o assalto estava ocorrendo, quando já estava o cofre aberto, o dinheiro na bolsa, o comparsa mata o pai dele, o pai do Roberto, para que ele ficasse com o dinheiro. Ele matou o pai do Roberto, daí ele ia matar o Roberto, o comparsa ia ficar com todo o dinheiro. Só que quando ele matou o pai do Roberto, o Roberto percebeu que crime que eles estavam cometendo, e ele mata o comparsa. Ao matar o comparsa, ele entrou num choque de ficar paralisado. Ele não falava, não respondia, ele ficou ali sentado sem se mover, com o pai dele deitado, morto no seu colo. E aí, ele é transferido para cadeia, mas não tem como julgar porque ele não fala, não responde, não podia fazer o que quisesse. Levaram ele para um hospício. Ficou internado lá por 10 anos. Também não respondia em nada. Quer dizer, o crime que ele cometeu no passado com o sogro dele, agora ele cometeu com o pai dele. Se comprometeu novamente, ele perdeu a oportunidade. E a Maria Leonor começou a frequentar o hospício para visitar o marido. Só que cada vez que a Maria Leonor ia lá como esposa, ela se apresentava como esposa, mas a benfeitora dela dava passes no Roberto e descreve nessa obra aí, no livro que está à disposição, que saíam charcos negros dele, que eram as energias deletérias, os espíritos obsessores que estavam ali presos, e a mentora ia tirando, e conforme ela ia tirando, ele estava se recuperando da sua loucura, do estágio de loucura que ele estava. E a Maria Leonor, ela vai fazendo o seu trabalho, indiferente disso, recusa a herança do marido, senão quando ele sair de lá, ele pega o dinheiro, é dele, ele que faz. Recusa o salário e vive de um pouco de dinheiro que eles tinham uma madeireira lá e a sogra decidiu que ela receberia um valor da madeireira. Então, ajudava ela, ajudava os vizinhos, porque ela auxiliava, e ela só ficou nesse trabalho do bem, até ela conseguir fazer
a libertação dela como espírito nessa encarnação. Ela se libertou de todas as suas dívidas do passado, de quando ela foi insensata, quando ela quis apressadamente se casar porque estava velha. Tinha 18 anos de idade, quando ela achou que ela estava velha, que ela tinha que casar. Eram outros tempos. Naquela época também a ciência estava muito atrasada e nós não vivíamos mais do que 40 anos. A média de se viver era 35, 40. Então, meio que fazia sentido, né? Ela já chegou na metade da vida e não havia casado. Então, ela levou a sua vida dessa forma, ela consegue a sua libertação como espírito através do trabalho no bem que ela fez, enfrentando todas as provações, enfrentando todas as dificuldades que a vida põe para ela, sem reclamar, com resignação. Esse é o convite para nós espíritos. Na medida das nossas forças, aquilo que nos for possível, nos esforçarmos para vivermos com as dificuldades que se apresentam para nós. Porque nós estamos na mesma posição de que esses personagens do livro, do que a Maria Leonor, do que o Roberto. Horas fazemos más escolhas, somos Roberto. Quando fazemos boas escolhas, somos a Maria Leonor, aquele que quer buscar sua libertação dessa situação que nos encontramos de espíritos mais materiais do que espirituais, mas com a responsabilidade de trabalhar a parte espiritual. E na pergunta 166A, como ela se realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? E a resposta, sim, ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Quer dizer, é necessário nós reencarnarmos para nós nos depurarmos das nossas dificuldades. Então, nós não vamos alcançar êxito somente numa encarnação. Claro que não. Nós precisamos de muitas encarnações, mesmo porque, como espírito já evoluído, nós temos que passar por todas as funções. Então, nós temos que ser professor, médico, engenheiro, dentista, pintor, carpinteiro, house cleaner, nós vamos em milhares de outras. Muito obrigado. Médium da água. Qual é o nome do livro? O livro é... deixa eu voltar um aqui. Calvário de Libertação, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Vitor Hugo. É uma obra fantástica. Eu trouxe aqui um pouquinho só, mas tem um desdobramento de muitos outros personagens, que a gente vai ver o bispo, como que o bispo age lá na França, como que ele está agora no Brasil, cada personagem. Mas eu achei assim que os que realmente interessavam para nós aqui hoje, falando de reencarnação, de aproveitar ou não a nossa reencarnação, era a Maria Leonor e o Roberto, né? Ou a Margarida e o Dom Hidalgo. Porque é um livro, mas é um livro psicografado, onde o Vitor Hugo afirma na primeira página, isso não é ficção, isso foi tirado de fatos reais. A única coisa que foi alterado são nomes, para que não viesse a pegar a família da pessoa e abrir um processo contra essa obra, né? Porque se você descrever uma obra sobre uma outra família, a família vai te processar, porque você não tem os direitos autorais sobre essa história. Então, o próprio espírito afirma no início do livro que não é nada de ficção, isso é real, que aconteceu, e tem muitas outras histórias, né? Nas Voragens do Pecado, por exemplo, a Ruth e o Luiz de Narbonne, o Capitão da Fé, também são histórias que a Ruth é a própria Ivone Pereira do Amaral. Ela passou por várias reencarnações e tendo todo o auxílio, tendo todo o conhecimento da Boa Nova, e ainda assim, quando a Ruth teve que decidir pelo amor e pelo perdão, ela decidiu pela vingança e pelo ódio. Então, é um livro, Nas Voragens do Pecado, de Ivone Pereira do Amaral, que nos ensina sobre a história, sobre o cristianismo, sobre o perdão, sobre o ódio, sobre a falta de perdão. É um livro fantástico também, que a gente se enriquece muito ao ler esses livros aí. E na pergunta 166B,
Ele diz assim, a alma tem muitas existências corpóreas? A pergunta de Allan Kardec. E os espíritos dizem que sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem ao contrário querem manter-vos na ignorância, em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Então, claro que nós temos muitas reencarnações, nós não vamos conseguir evoluir só em uma, nós vamos ter muitas outras oportunidades. E na mesma questão 166, só que na letra C, eles parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos respondem que é evidente. A nossa alma é imortal, ao desencarnar, ela vai ter um período no mundo espiritual, e depois desse período ela vai reencarnar novamente num outro corpo. Então, a morte existe só para o corpo material, não para o espírito. O espírito regressa ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Aqui nós estamos só na escola, e ao retornar nessa nova casa, vai ter uma nova programação reencarnatória com aquilo que nós fizemos de bem, com o nosso trabalho no bem, aquilo que nos faltou fazer, vai ser a programação da próxima encarnação, e na próxima encarnação a gente vem com essa responsabilidade de concluir esse trabalho. E na questão 167, ele diz, qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, aonde estaria a justiça? Nessa questão, nós compreendemos, por exemplo, os deficientes físicos, os pobres, os ricos, né? Os bonitos, os feios. Tudo que nós vermos na nossa sociedade, por que aquela pessoa é desse jeito? Você vai aqui no Livro dos Espíritos, ou nas aflições, ou nas programações reencarnatórias, e você vai saber por que cada um tem que passar essa situação. Por que é que nós nascemos no Brasil e viemos para os Estados Unidos? Cada um tem uma razão, cada um tem um motivo material, mas o espiritual é igual para todos. O criminoso sempre volta ao local do crime. Então, essa foi uma resposta dada por Divaldo Pereira Franco, em certa vez ele estava aqui na Virgínia, e fora perguntado a ele por que dos imigrantes nos Estados Unidos, não só dos imigrantes brasileiros, imigrantes de uma forma geral. A resposta do Divaldo foi essa, que o criminoso sempre volta ao local do crime. E aí, quando você vai estudar o cristianismo nos Estados Unidos, quando colocavam fogo nas igrejas, quando perseguiam os cristãos, e daí você vai dizer, e agora nós estamos trabalhando porque esse cristianismo. E tem uma outra afirmativa de Jesus, ninguém sairá daí enquanto não pagar o último centil. E nós voltamos ao local do crime para pagar o último centil. Tudo faz sentido. Então, não é uma coisa assim que fala e que não se tenha uma prova, que não se tenha uma explicação lógica, que faça sentido, que é uma coisa que a gente pode analisar, dizer, não, faz sentido. Porque quando eu te dou uma informação, seja ela qual for, você diz, não, essa informação está louca, está errada, isso não é assim. Automaticamente, você vai raciocinar e você vai ter a resposta. Essa resposta, essa questão faz sentido, né? E é assim que a gente vê quando ele fala de expiação, a gente veio para expiar aquilo que nós cometemos no passado. A doutrina espírita nos ensina isso, né? Para o progresso da humanidade, também, é para o nosso progresso, é para a nossa evolução. E aí se encontra a justiça divina, porque Deus é justo, ele não poderia, de outra forma, trazer para nós isso se não fosse através da justiça, porque senão não seria um Deus justo. O número das existências corpóreas é limitada, o espírito se reencarna perpetuamente. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Nós temos o caso de Bezerra de Menezes, que a própria Maria Santíssima mandou um recado para ele, que ele já não precisava mais reencarnar na Terra, porque ele já havia alcançado a sua evolução necessária para este planeta. E aí ele manda a resposta dizendo que se ele pudesse escolher, porque ela dizia na carta que ele poderia escolher qual o planeta ele queria ir viver.
E ele disse, se eu posso escolher, eu quero continuar aqui na Terra trabalhando pelos irmãos necessitados. Então, está aí uma prova de que a gente vai reencarnar enquanto for necessário, mas quando a gente estiver nesse nível de progresso, nós vamos querer estar aqui para estender a mão para aquele que estiver para trás do nosso progresso. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. É quase infinito porque, se fosse finito, nós chegaríamos a Deus, né? E nós sempre vamos estar caminhando em direção a Deus. Então, nós sempre vamos reencarnar. Talvez vai chegar um momento que a gente não precisa reencarnar nesse planeta, que para o nosso melhor aproveitamento a gente vá para outro, ou a gente possa ser ministros de Deus que vá trabalhar em outros planetas, onde a gente possa ser mais útil, né? E dentro do nosso progresso vai ser com uma certa naturalidade. E a última questão do Livro dos Espíritos sobre esse tema diz, em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro, que daí já vai estar em um outro estágio que ele não vai precisar reencarnar, mas ele vai só estar trabalhando pela obra divina em qualquer ponto que ele se encontre. E para nós finalizar o estudo, esse livro aqui que o nosso amigo Wilson citou aqui, da Boa Nova, eu também, por coincidência, não me mandaram, não pediram, mas por coincidência, eu peguei a leitura desse livro, que se chama Bom Ânimo, para nós fazer o encerramento do estudo, porque a sugestão era de recomeçar através das reencarnações, essa oportunidade bendita que nós temos de recomeçar através das reencarnações. Mas também não podemos de falar, por último, de termos bom ânimo, assim como o apóstolo Bartolomeu, porque o Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos desde seus primeiros tempos nas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o mestre. E a sua tarefa divina, entretanto, Bartolomeu, era triste e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. E aí o Bartolomeu fez uma pergunta, mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E, por fim, Jesus fala para ele, o seu pai e os seus irmãos conhecem Jesus? E ele diz, não. Né? Meu pai e meus irmãos não conhecem Jesus. Como o Wilson falou, é uma leitura de 6 páginas, então eu traduzi aqui em um parágrafo. Agora eu vou tentar explicá-lo, e depois, se vocês tiverem oportunidade de ler esse livro, é um livro fantástico, porque ele descreve sobre a vida dos apóstolos junto com Jesus. E aí a gente vai perceber que os apóstolos também tinham dificuldade, eram pessoas comuns, apesar de ser comuns naquela encarnação, mas a gente sabe que eram espíritos preparados para aquele trabalho, mas eram pessoas comuns naquela encarnação, porque o espírito esquece de quem é e de suas responsabilidades quando encarna. E eles tinham dificuldade, todos eles tinham dificuldades. Como foi a leitura inicial, a dificuldade do mais velho é porque ele se via inútil perante os jovens, mas aí depois vocês vão continuar a leitura, porque ele leu só um parágrafo, e vocês vão entender. E nesse aqui, na verdade, o Bartolomeu andava triste porque a mãe dele havia morrido. Então, a tristeza dele provinha da perda da mãe. E era totalmente justificável, porque é o bem maior que nós temos, é a mãe e o pai. E ele havia perdido a mãe, daí ele pergunta para Jesus, mas não é justificável que a perda da minha mãe seja o motivo da minha tristeza? E Jesus, na sequência, diz, mas aonde que você perdeu tua mãe? Não, minha mãe morreu. Não, mas então você não perdeu, ela está no mundo espiritual, daqui a pouco você também vai morrer, você também vai desencarnar, e você também vai para o mundo espiritual, e você vai se reencontrar com a sua mãe. A sua mãe havia cumprido a missão dela, você tem que cumprir a sua. No momento oportuno, vocês se reencontrarão lá. Então, você não perdeu nada. Então, a sua tristeza é injustificável. Então, nós carregamos essa tristeza, em muitos de nós, às vezes, porque nós também já perdemos entes queridos. Nós não perdemos, nós nos separamos. E a dor é justificável? Claro que é. Nós estamos falando de sentimento. É justificável que eu sinta a falta da minha mãe. Ponto. Nós estamos falando de sentimento. Agora, não que eu me desespere, que eu fique triste,
porque eu tenho que ficar feliz. Por quantos anos minha mãe viveu comigo? A minha mãe viveu comigo por 42 anos, desencarnou de câncer ao pulmão. Mas e o que falar daqueles que são órfãos, que não têm mãe? Eles não tiveram um dia com a mãe deles. E aqueles que tiveram a mãe por 5 anos, como que eu vou reclamar se eu tive por 42 comparado com alguém que teve somente por 5 anos, que ainda estava num estágio de criança? Então, tudo é relativo e nós não perdemos ninguém. Mas o Bartolomeu, eles não, peraí, mas esse não era a minha única desculpa pela minha tristeza. Tem também o fato de meus irmãos e meu pai me tratarem muito mal. O tratavam mal porque ele passou a ser um seguidor do Cristo. Sendo um seguidor do Cristo, ele deixou de seguir as leis mosaicas. E aí eles consideravam ele como um traidor. E como ele tinha muitos compromissos com o Cristo, ele quase nunca estava em casa nas horas que eles se reuniam de folga. Mas o Bartolomeu estava sempre presente às 3 horas da manhã, que era o horário para pegar o barco e sair para a pesca. E quando voltava, vendia a pesca e acabou o trabalho, era só no dia seguinte. Quando acabava o trabalho dele, ele seguia o mestre. Por isso os irmãos o criticavam e todas as palavras pejorativas usavam para ele. Então, e aí Jesus explica para ele que eles tinham um conhecimento que ele deveria proceder daquela forma. Mas o Bartolomeu, que já conhecia Jesus, estava agindo de uma forma diferente. E daí Jesus pergunta para ele: o teu pai e os teus irmãos conhecem Jesus? E o comprador de peixe, que também incluía o comprador de peixe. Porque funcionava assim: se o Bartolomeu ia pescar e pegava 3 caixas de peixe, aí ele pagava $10 pelas 3 caixas, porque era muito peixe e ele talvez não vendesse. Mas se a pesca foi boa, eu devia ganhar mais dinheiro, na lógica dos dias atuais. Mas o comprador pagava menos, porque era muito peixe, muita oferta no mercado, o peixe cai. Mas se ele pescasse pouco, então agora o preço tem que subir. Não, o preço tem que baixar porque é muito pouco. Então ele tinha uma revolta com o comprador de peixe. Eu nunca ganho, eu sempre perco com esse comprador. E aí Jesus falou, mas eles não conhecem Jesus. E aí Bartolomeu entendeu e mudou a sintonia dele. A sintonia espiritual dele mudou. E aí ele chegou em casa, depois de executados os trabalhos junto ao Cristo, chegou em casa e os irmãos já vieram com palavras ofensivas, né? E ele disse, bom dia para vocês também. Que era 3 horas da manhã, né? Bom dia para vocês também. Os irmãos estranharam, ele estava numa sintonia diferenciada. E quando ele chegou a entregar o peixe no final do trabalho para o pescador, hoje é só $5. Deus te abençoe pelos $5. Pegou e sem reclamação, disse, o que está acontecendo com esse rapaz aí? Então, esse é o convite da Boa Nova, é para nós termos bom ânimo, saber que nós estamos caminhando no caminho certo, no trabalho do bem, e só darmos sequência, e recomeçar a cada minuto de oportunidade que nós tiver. E no mais, muito obrigado, desculpe por passar um pouquinho do tempo, mas que Deus nos abençoe e nos agradeça por essa oportunidade. Obrigado, Vonei. Bom, gente, eu sei que ninguém tem nenhuma pergunta para o Vonei, nem comentário hoje. Algum comentário? Não, tudo certinho? Muito obrigado, muito bom te ouvir. Agradecimentos. Obrigado pelo elogio. Muito bom o estudo mesmo. E esse livro Boa Nova, aqui a gente já estudou em grupo, é um livro que é muito bom mesmo. E tem disponível lá, né, Lucy? Para a gente comprar? Tá bom, então. Eu tenho um anúncio para fazer, que no próximo sábado nós vamos ter uma sessão de cinema aqui, vai passar o filme do Divaldo Franco, para a gente assistir em grupo, poder passar um tempo mais junto, fazer uma oração junto. Então, todos estão convidados no próximo sábado, às 7 da noite, aqui na nossa casa. Nós também temos o almoço, que está um espetáculo. A Simone cozinhou tudo hoje sozinha. Ela se deu uma dedicação, a Simone, tão grande que... Tá de folga, Simone? Hoje foi a Silma. Eu tô querendo tirar os méritos da Silma, os bônus horas dela. Não pode não, né? Pode não, né? Então tá bom, vamos para a nossa segunda parte, que são os passes. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Sejam muito bem-vindos. Venha fazer parte da nossa casa.
Muito obrigado pela presença. Então, os passes são realizados agora. Pode ficar sentadinhos aí nos seus lugares. Alguém vai convidar vocês para entrar na sala. O passo, para quem não sabe, é só uma transmissão de energias dos nossos mentores para apaziguar o nosso coração, para nos ajudar a ter um dia melhor, para nos envolvermos um pouquinho mais com o nosso Mestre Jesus. Só estou esperando ligar a música ali para a gente. Como a Simone não cozinhou, ela vai fazer a nossa oração hoje. Se ela tivesse cozinhado, ela ia ficar sem fazer oração hoje. Mas como ela não cozinhou, vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que fazer uma oraçãozinha para a gente aqui. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana linda, uma semana com muita paz, com muito amor no coração, e que possamos ser felizes. Por favor, Simone. Vamos então, nesse momento, cerrar os nossos olhos e fazermos um mergulho dentro de nós mesmos. Amado Mestre Jesus, temos muita oportunidade de crescimento, de aprendizado na nossa caminhada. Que possamos a cada dia aplicar os seus ensinamentos na nossa jornada, tentando sermos pacientes, compreensivos, tentando sermos amorosos com aqueles que temos mais dificuldades. Amado Mestre Jesus, que a vossa luz brilhe em nossas vidas, nos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso convívio social. Que possamos olhar os nossos semelhantes com os olhos do amor, da fraternidade, e que o pensamento de amor, de paz e de harmonia paire sobre o planeta Terra, principalmente sobre os governantes. Que nós possamos entender que os nossos atos são muito importantes para a vida dos nossos semelhantes e as nossas atitudes também. Que nós possamos aprender a amarmos mais e entendermos que só vamos nos melhorar quando a paz reinar em nossos corações, primeiramente. Que a vossa luz, Senhor, esteja nos asilos, nos orfanatos, nos presídios. Que a vossa luz possa levar paz aos campos de guerra. Possa também levar a todos os corações aflitos a esperança, a harmonia. Que possa estar no coração daqueles pais subjugados pelas drogas, pelos vícios, pelas compulsões. Senhor, que também a tua paz esteja naqueles que estão nesse momento e nos hospitais, onde as pessoas têm problemas mentais, presos em suas agonias, Senhor. Que a vossa luz possa levar equilíbrio a todos esses irmãos. Que nós possamos ter uma semana de muita luz, paz e harmonia em nossos corações. Assim seja.
I suggest yeah. No, well, we'll go get some water today.